Agradecendo aqui, né, esse seu tempo. A gente está aqui com algumas perguntas que são interessantes. Espero que esteja contribuindo aí para as famílias. Eu vou fazer uma pergunta sobre o direito, né? O direito é também uma ciência humana, né? Como empatia, escutativa e habilidades comunicativas, competências que são desenvolvidas desde cedo, como elas influenciam diretamente a atuação ética e responsável de um jurista hoje? Faço essa pergunta porque eu acredito que nós temos, às vezes, uma crise na atenção. E como professor, né, como alguém da área da pedagogia, a atenção é o nosso primeiro ou segundo ponto para o aprendizado. Então, como é que você tem visto essa questão da atenção, da escuta ativa para gerar esse jurista ético na sua atuação? Breno, como é que se ensina empatia, né? Né? Como é que se ensina empatia? Eu sou daqueles que empatia se ensina Vivendo. vivendo, vivendo experiências. E é exatamente isso que eu acho que o jurista tem que estar preparado hoje. De uns tempos para cá, enfim, nos últimos 5 anos, todas as faculdades de direito estão com o desafio de internalizar os seus processos de programas de extensão. Então, antes nós tínhamos o ensino, Sim. e a extensão separadas. Sim. Hoje você tem que internalizar a extensão dentro do ensino e dissolver ela, né, ao longo do seu currículo da faculdade. Então, o aluno não largava a extensão lá para os últimos semestres, como estava cansado já de tudo. Hoje nós já trabalhamos a extensão desde o primeiro semestre. E qual é o benefício disso, que eu vou chegar à sua pergunta? É que a gente consegue sair da sala de aula, mostrar o mundo, né, para os nossos alunos, e a empatia surge daí. Ok. Vou dar um exemplo lá de 2 programas que nós temos. De direito na escola. Os alunos são capacitados internamente lá a ter noções gerais de direito desde o primeiro semestre nesse programa, e depois vão às escolas explicar o que é o direito para os alunos de ensino médio, Ok. né? Um outro exemplo, um programa de superendividamento, né? Que é um problema grave no direito hoje. Então, os alunos são capacitados com isso e vão depois para comunidades explicar o que é um super endividamento, verificar as provas se ali há ou não uma cobrança abusiva por parte de alguma empresa. E isso faz com que eles tenham contato com a vida, Sim. com as pessoas. E a empatia surge daí, e a ética surge daí, Sim. né? Surge da importância que eu vou dar quando atender uma pessoa hipervulnerável, eu dar uma mesma importância a ela do que daria a um gerente jurídico de uma empresa, a um CEO de uma empresa, porque ambos têm problemas, né? Eu tive a felicidade, eu vou contar um pouco também da minha vida, né? Eu tive a felicidade de meu primeiro estágio ser no Procon da Bahia. E qual era a minha função? É uma função que hoje acho que foi perfeita para aquilo que eu penso. Eu tinha que atender as pessoas, ficava lá na Carlos Gomes, atendia as pessoas que vinham com problemas de consumidor e eu traduzia o problema dela num fato, eu escrevia o fato dela e fazia conexão com o direito. Isso eu estava num terceiro semestre. Para mim, aquele estágio foi o melhor estágio que eu tive na minha vida, Sim. porque foi no momento que ali eu consegui desenvolver habilidades de direito, né, de ouvir alguém da maneira como ela fala, se comunica, e traduzir isso para o direito. Mas também eu tive a percepção de atender bem as pessoas, né, de entender que o mundo é muito mais além do mundo do direito, do mundo o mundo da minha região onde eu moro, né? Então eu tive contato com pessoas das mais diferentes cores, matrizes Sim. religiosas e matrizes ideológicas. Então isso fez muito sentido para mim e da minha formação enquanto ser humano. Então eu acho que quanto mais a gente dar ao aluno experiências, mais a ética aparece, mais a empatia aparece, e melhor, bem formado seria esse profissional do direito, né? Sim. Ok. Não dá para aprender empatia em sala de aula somente. Sim, Tem com que sair, certeza. tem que sair. Essa questão da empatia eu acho interessante porque
Como eu disse, empatia você aprende vivendo, né? É, O ponto que eu vejo é que às vezes a gente tem criado ambientes de vida mais artificiais. sim, E um exemplo, né? Se você se alimenta de alguma rede social ou coisa do tipo e tem um algoritmo por trás ali, ele está indicando para você coisas que você já gosta. Então, talvez diminua a multiplicidade de vivência que você tem ou de argumentos que você precisa, ou até mesmo o contato que você tenha com outras realidades, né? E dentro desse aspecto, de novo, o algoritmo ele é bom para te dar aquilo que você gosta, mas ao mesmo tempo ele vai estar enviesando e te dando cada vez menos diversidade de informação isso. e construindo na sua cabeça uma realidade que é artificial, né? Criando conceitos, preconceitos e isso para mim dificulta a questão da empatia. Na escola, na própria Faculdade Baiana de Direito, acho que quando as pessoas se reúnem, elas serão obrigadas a viver outras realidades. É, Porque ela vai encontrar alguém que assistiu algo diferente, que pensa diferente, que vem de um lugar diferente. E se a gente tiver muito já enrijecido nos nossos conceitos, se a gente tiver aprendido demais alguns conceitos que poderiam ser melhor analisados, a gente vai ter dificuldade com a questão da empatia, né? E eu disse isso porque eu vejo uma sociedade que hoje não sei se é só polarizada, mas ela tem multipolos, só que cada um defendendo, né? E acredito que isso seja algo que é importante para o direito, até para aquele que sim, quer se formar em direito, e não vou entrar aqui na questão da filosofia, mas a gente entendeu qual o propósito do direito existir, né? E qual o propósito, portanto, também da gente incentivar a questão da empatia na escola. A gente tem um evento aqui na escola chamado Leffler Ação e Reação. É um evento, eu dei essa respirada profunda, porque é um evento que há um esforço hercúleo de nós profissionais da escola para que esse evento aconteça e durante o evento. Porque é um evento que a gente, na prática, coloca os alunos para ter essas trocas de frustração, de saber perder, saber ganhar, de saber ouvir o outro, de conseguir gerar equipe. E você percebe que há uma tensão ali, né? E proporcionar isso na escola com mediadores eu acho importante, né? Colocar nas mãos das crianças ou dos adolescentes essa gestão de comportamento, acho que eles precisam dos exemplos, né? Precisa de, poxa, isso não é uma atitude ética, né? Eu preciso entender o limite do meu colega, né? E como a gente falou, é vivendo. O meu único receio da vivência não é nem a vivência na prática, como você citou, de você levar para uma sala de aula. É o que é que nós estamos chamando de vivência, né? E a nossa forma de aprender hoje, muito é pelo celular, muito é pela internet e com os algoritmos, né? Antigamente alguém selecionava, então você tinha os editoriais, né? de um jornal que você poderia assistir, mas hoje nós somos os editores do nosso próprio jornal. E eu não sei até que ponto isso ajuda para que nós sejamos mais empáticos, né? sim. Então é uma... A gente está muito ensimesmado nesse sentido, né? E aí as redes ajudam a gente a ficar cada vez mais nesse ambiente, né, artificial. E é muito doido, porque o que é valorizado hoje em termos profissionais, em termos de mercado, É você conseguir ir é para fazer outros ambientes. conexões, é. Porque a realidade tem conexões. É muito doido, né? Sim, sim, sim. Vamos lá. Então, espero que você, como familiar, como responsável, consiga ter esses momentos de conversa também com o seu estudante, com o seu filho, com a sua criança, de conseguir enxergar o outro. Empatia é algo que um animal tem, não é apenas o ser humano. Quando um leão ou quando um gato ele passa por um leão, ele passa por um outro leão morto, ele consegue enxergar aquilo de alguma forma, ele às vezes baixa a cabeça e passa. Então, quando a gente enxerga alguém em necessidade, é natural, é da natureza humana você se enxergar naquela posição. Então, às vezes, criar mecanismos artificiais onde a gente não se importa com o outro, a gente talvez já perdeu o sentido até de ser escola, ou de ter direito, ou de, no meu caso, eu me formei em engenharia aeronáutica, de fazer avião, né? Eu lembro que na faculdade eu perguntei ao professor, eu não pensava tanto assim, né? E eu falava, poxa, por que as pessoas
tem que saber... A questão da janela, vou tentar explicar, Diogo. Eu falava assim, olha, o professor ensinou pra gente que colocar a janela do avião deixaria o avião mais caro. E eu ali, estudando, e colocar a janela no avião deixaria ele mais caro, mais inseguro, e eu teria que fazer contas a mais para poder tornar o avião seguro porque tinha janela. Eu falei, professor, mas então por que a gente não tira a janela? Eu estava tentando resolver o meu problema, e não o problema das pessoas. Então, até então, eu estava na faculdade de engenharia aeronáutica, talvez pensando em como resolver o meu problema de passar na matéria. Ou seja, eu não estou entendendo que aquela faculdade, aquela universidade, ela está dentro de um contexto comunitário. Só existe engenharia aeronáutica porque existe avião, porque pessoas vão usar o avião. Então, é uma pergunta que eu não entendo o porquê, eu não entendi o porquê daquilo. E eu entrei em crise. Eu falei, não, pô, fica mais inseguro, a gente vai ter que fazer mais conta, gasta mais dinheiro, para que colocar a janela? Não era melhor a gente fechar todo e deixar tudo sem janela? Ele falou, já fizeram isso. E eu falei, e aí? As pessoas não entraram no avião. E aí é um aprendizado de que não existe o produto avião se não existem as pessoas para entrarem no avião. A não ser que a única coisa que você vai fazer com o avião é transportar carta, transportar peso, que não seja um ser humano, né? Então, naquele momento, você, pô, eu preciso fazer com que a minha prática de trabalho enxerguem as pessoas. E às vezes a gente está tão voltado e a gente acaba ensinando isso para os nossos filhos, né? Para as nossas necessidades, que a gente se esquece de que as nossas necessidades serão supridas dentro de um ambiente onde tem outras pessoas, né? E a gente não pode negar isso. Aí eu vejo a questão Verdade. Da empatia ali me mordendo literalmente do porquê que eu estou fazendo mais contas, ou porquê iremos gastar mais dinheiro para poder ter uma janela. E na minha cabeça eu pensava, pô, mas se o avião cair, não faz diferença nenhuma ter janela ou não ter janela. Mas as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Ao estar voando e poder não estar numa lata fechada. Dei aqui um exemplo da minha vida profissional, mas vamos lá. O que os pais, Diogo, pergunta para ti, né? O que é que os pais irresponsáveis de adolescentes de 11 a 17 anos, você é pai de 2, mas não de 11 a 17, ainda tão menorzinhos, precisam saber sobre como a formação escolar impacta não só na escolha da profissão. Quero falar um pouco sobre qualidade, né? A gente vive num ambiente que ir para a escola já é automático, né? Boa parte das pessoas que estão aqui, os pais que estão assistindo, eles já enviam seus filhos para a escola. Você acha que os pais têm que se preocupar com qualidade, seja na escola básica, como a gente está tratando aqui do LEFA, seja na escola no ensino superior? Fala um pouco para a gente sobre essa preocupação de fazer a escola, fazer faculdade ou escolher bem dentro de uma qualidade e não somente dentro de um diploma. É assim, na condição de pai, eu vou dar primeiro essa minha visão, a qualidade que eu busco é uma qualidade em um primeiro momento, né? E obviamente que é uma qualidade que alcance o bolso que consiga pagar. Sim. Nesse ponto, né? Então é uma qualidade dentro de um contexto econômico da minha família, por exemplo. Então, você pode ter contextos econômicos diferentes que vai te levar também a escolhas também diferentes. Então, dentro do contexto econômico que não lhe aperte em outros aspectos, a qualidade que eu mais entendo importante hoje é a capacidade de estar antenada com o mundo que a gente vive. Sim. O que não quer dizer que tem que ser uma escola que tenha um quadro tecnológico, digital, que tenha... Pelo contrário, o que eu vejo mais hoje é a necessidade de você dar àquela sua criança, adolescente, ferramentas para aprender e desaprender. Então, se reinventar. Se reinventar. Como nós estamos nos reinventando. Sim. Você, quando fez a sua faculdade, pensava em construir avião, daqui a pouco você virou professor, tá aí hoje como educador. Sim. Eu formei em Direito, pensava em fazer concurso para procurador do Estado, não me encontrei, estou me encontrando na área de educação, daqui a pouco estou na área de gestão. Daqui a pouco eu posso voltar também para a área jurídica também, sim, mas você também pode voltar a construir aviões e assim, e está tudo certo. Sim. E é uma habilidade que talvez a gente aprendeu na força. Eu não sei você, mas essa minha virada de profissão gera problema com a minha terapeuta que eu tenho que resolver ainda, né? Mas
não precisa ser tão doloroso assim, não precisava ser tão doloroso assim. Você pode ter uma fluidez melhor. E hoje uma escola que ensina isso, que tem essa função, é uma escola com qualidade, Sim. né? Que eu acho que reputo importante. Alguém que sabe ocupar, ficar ali transicionando, né? Transitando em lugares diferentes. Porque a gente, pro bem ou pro mal, vive num contexto que isso é dinâmico, possível, sim. Perfeito. né? Que isso é possível. Sabe quantas pessoas não se formaram naquilo que queria porque Sim. estava no outro emprego e naquela época ficava muito restrito. Então, e aí não é um elogio a esse momento do prazer, sempre, né? É doloroso isso, né? Sim. Aprender e desaprender é muito doloroso, não é uma coisa prazerosa, mas é uma coisa que faz sentido. Sim. E se fizer sentido, para mim faz essa qualidade. Então, eu acho que hoje uma escola com qualidade é uma escola que consegue passar isso para os alunos, né? E uma faculdade também, né? É assim, a gente vive numa época, Breno, que tudo é uma especialização e uma decisão que às vezes é uma decisão que não precisamos ser para sempre, mas assim, deixa eu explicar melhor. Nós precisamos tomar decisões na vida, mas não precisa ser aquilo para sempre. Sim. Então, eu sou super a favor de você fazer sempre um projeto de vida, né, para uma decisão a ser tomada. Que faculdade eu vou fazer, que curso eu vou criar, né, eu vou fazer. Mas isso aqui não precisa ser para sempre. Sim. Pode mudar, mas precisa ser um norte para você se guiar nesse ponto. Na faculdade de Direito, por exemplo, alguns eu começo a fazer algumas perguntas logo nisso. Você quer ser o quê? Sim. E olha que loucura, né? O aluno já vem na escola, decidir por direito já foi um parto. Sim. E aí eu lá na primeira aula começo a provocar. Você quer ser o quê? Advogado, promotor, procurador da República, né? Juiz. E aí eles são, por mim, provocados aqui nesse ponto, a refletir sobre alvos. Sim. E eu falo assim, olha, refletir sobre o alvo é importante, mas não se prenda somente àquilo e não ache que aquilo é o que você vai ter. Eu conto um pouco da minha história, Sim. né? O que eu queria ser. Lá em Direito tem uma piadinha que é assim, todo estudante de Direito começa a querer, ao curso a querer ser presidente da República e termina querendo ser vereador. Ou então começa a amar penal e depois esquece penal, porque é mais seduzido, né? Então, assim, a gente é chamado a tomar decisões eternamente e isso é importante, porque é um alvo, mas não precisa ser o último alvo ou aquilo que Sim. vai te aprisionar para sempre. Você pode se reinventar. Sim. Né? O meu mestrado foi em Direito Ambiental. Sim. Né? E eu agora estou conectando o meio ambiente com tecnologia, né? Mas essa migração do ambiental para a tecnologia foi muito custosa para mim, né? Porque eu achei que estava traindo assim, as minhas decisões. Então, assim, haja terapia para isso nesse ponto, né? E não precisava ser assim. Então, eu acho que essa flexibilização, né, com alvos, né, móveis, eu acho que é super importante. Imaginar, eu gosto de narrativas, filmes, né? E às vezes você tem um tema maior e você tem subtemas acontecendo aqui, né? E você conseguir entender que é bom você ter esses marcos, ele não é o alvo final, mas como se fosse numa escada. A gente costuma aqui no Leffler trazer essa ideia de que aprender é uma escada. E que você precisa, às vezes, de alguns degraus, mas que eles não são o final da escada, né? Então, se você também não tiver os degraus, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, não adianta você ficar só filosofando, a pergunta é importante, mas a ação também. E aí, é mais do que desenvolver, e não que seja pouco, mas uma técnica, mas desenvolver quem você é, né? Um desenvolvimento do ser. Então, ao mesmo tempo que você está tendo um desenvolvimento técnico, que vai lhe dar a capacidade de você ver o mundo diferente. Eu vejo o mundo diferente porque, de verdade, tem coisas que eu sei de física e de química e de matemática e de biologia que me fazem ter soluções diferentes para o mundo e, inclusive, experimentar o mundo de uma forma muito diferente de quem não sabe. Então, se permitir ter essas formações
sabendo o que é que elas podem me dar a curto prazo, a médio prazo, mas que eu não conheço todo esse universo que está aqui na minha frente, acho que isso é bom, né? Então, no meu caso, quando eu fui fazer engenharia, é porque eu gostava de matemática, de física, de química, mas eu já tinha na cabeça a ideia de ser professor, né? O que que a engenharia iria me dar? O que que a engenharia me deu como professor? Uma capacidade de análise de um engenheiro. Então, você é alguém que trabalha com tecnologia, mas que tem um conhecimento de ambiental e que você pode linkar aquilo ali, né? Então, esses passos eles são importantes para os estudantes que estão nos escutando. A decisão que você vai tomar, às vezes, de um processo seletivo, ele é importante, né? Mas tenha convicção de que, não é forte demais, né? Mas é muito provável que você ganhe uma habilidade com aquilo ali.